Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs. Paz e bênção a você, sua casa, sua família. Que a força do ressuscitado traga de novo vida, esperança e alegria a todos nós. Vamos rezar, pedir o Espírito Santo que nos ilumine. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em João 3, de 7 a 15. Disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que pode isso acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que nasceu do Espírito é livre. Irmãos, Jesus continua sua conversa com Nicodemos, que iniciamos ontem, e ele vai delineando como deve ser a vida do discípulo que nasceu do alto. O discípulo de Jesus é alguém que fez a experiência pascal. Pelo batismo, a pessoa passou pelo novo nascimento, pela água e pelo Espírito. Nasceu do alto, vive não mais de acordo com a carne, instintivamente, mas se deixa conduzir pelo Espírito Santo. O vento sopra onde quer e tu pode ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. O discípulo de Jesus ele é livre, porque nasceu do alto. Sua vida é dirigida por valores do alto. Já não satisfaz os desejos da carne, mas vive segundo o Espírito. É um homem novo, pois foi renovado pela graça santificante do batismo, ungido pelo Espírito Santo. Age segundo Deus, procurando em tudo fazer a vontade de Deus. Vive segundo Deus. A pessoa não vive mais de acordo com os seus desejos, ou seja, não vive mais para si mesmo. Nicodemo, chefe de Israel, não pôde compreender a palavra de Jesus. Ainda estava na noite, caminhando sem a fé no ressuscitado. Sem a fé, irmãos, nós não compreenderemos o sentido profundo da palavra de Jesus. Aí nós podemos deturpar a palavra de Jesus e dar uma interpretação errônea, ou uma interpretação pela metade, sem realmente estar imbuído do Espírito da verdade. E essa verdade nos vem pela fé, iluminada pela fé. Sem seguimento de Jesus,
E sem vida comunitária, não há como compreender as palavras de Jesus. E dificilmente a pessoa aceitará o testemunho cristão. Jesus disse a Nicodemos: falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. As coisas do alto, as coisas de Deus, somente serão compreendidas por aqueles que também nasceram das alturas, nasceram do Espírito, vivem no Espírito, estão livres das amarras do pecado, da morte e do mal, porque vivem em Deus, e Deus vive neles. Por isso que para muitas pessoas é difícil entender a linguagem espiritual. E para experimentar essa vida nova, é preciso crer em Cristo, aderir-se a Ele, e estar disposto a segui-lo, vivendo com os irmãos, aprendendo com os irmãos, crescendo juntos na unidade e na caridade, dentro da comunidade cristã. Somente quem crê em Jesus tem a vida eterna. A vida eterna não depende do homem. A vida eterna não é conquista do ser humano. Não é tampouco conquistada por seus méritos, por seus dons. A vida eterna é dom de Deus. A vida eterna Deus nos oferece enviando seu Filho Jesus Cristo, que é Deus feito homem, para que toda pessoa que crê em Jesus tenha a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, é vida de comunhão com Deus. É a volta do homem para aquele estado de vida a qual ele havia perdido quando se afastou de Deus pela rebeldia provocada pelo pecado. Lá no livro do Gênesis está escrita essa tragédia, quando os nossos primeiros pais afastaram-se do Senhor. Agora em Cristo, nós podemos ter de novo a comunhão com Deus, a plenitude da vida. O ser humano não confiou em Deus e rompeu com Ele, e assim se autodestruiu vivendo para si mesmo, fechando-se egoisticamente. A vida nos é oferecida em Jesus. Ele é a vida, a porta que nos conduz para dentro do mistério de Deus, onde o homem entenderá o mistério de si mesmo. Nascemos para a comunhão, nascemos para a liberdade, nascemos para a vida. Esta vida e comunhão estão somente em Deus. Somente Ele poderá realizar a aspiração mais profunda de vida existente em cada um de nós. E para experimentar a vida, essa vida nova que eu estou dizendo, anunciando, é preciso nascer de novo, nascer do alto, se deixar conduzir por Deus, pelo Espírito Santo. E respondendo a esse apelo divino, seremos livres, totalmente livres. Onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade, diz Paulo nas cartas dele aos Coríntios, no capítulo 3. Que Deus nos dê esta graça de podermos caminhar em Cristo livremente, nos abrir à sua graça e ao Espírito Santo. Amém. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos, Cristo ressurgiu. Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.